A Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, já sinaliza que pode haver um reajuste no preço dos alimentos. E o motivo disso seria justamente o aumento de preços anunciado pela Petrobras para a gasolina e para o diesel. Alan Gani conosco de volta para explicar toda essa movimentação. Vem aumento de preços para nós por aí mais ainda, Alan? Vem aumento de preço, Lívia. E olha só, né? O aumento do preço da gasolina e do diesel impacta o indicador de inflação diretamente, porque a gasolina e o diesel fazem parte ali do indicador de inflação do IPCA. Mas também aos efeitos indiretos. Isso porque várias empresas, elas têm lá os seus centros de distribuição e logística e realizam este transporte. E o transporte, claro, depende de gasolina e de diesel. Então, se aumenta o custo para a empresa, há um repasse no consumidor final. Então, por exemplo, um supermercado, ele precisa transportar, né, pegar lá a mercadoria do CEAGESP, do CEASA. Essa mercadoria chega mais caro porque a gasolina e o diesel estão mais caros, né? Aumenta lá o preço da gasolina para o caminhão, para a minivan, enfim, e aí chegou mais caro no supermercado, há um repasse para o consumidor final. Agora, isso não é um processo inflacionário típico porque não é um aumento generalizado e persistente dos preços. Então, vamos colocar assim, é a boa notícia que houve um aumento e parou. Agora, se ocorrer mais aumentos de preços da gasolina e do diesel, esse processo continua. Que é o que possivelmente vai acontecer, porque esse reajuste que nós tivemos na semana passada não coloca em equilíbrio os preços aqui dentro do país com os que estão sendo praticados lá fora, né? Exatamente, ainda está defasado. A gente não sabe em quanto tempo ocorrerá este novo repasse, até porque não está muito claro qual que é essa nova regra da Petrobras para reajustar os preços e alinhar com o mercado internacional. Mas fatalmente, em algum momento, Lívia, virá, a não ser que os preços do petróleo lá fora recuem bastante, mas não é o cenário mais provável. Vamos então para as questões políticas que envolvem essa notícia que o Alan explicou agora para a gente. Amanda Klein, a gente pode esperar então um aumento no preço dos alimentos, justamente por causa desse reajuste no preço dos combustíveis, e é bom lembrar que para atenuar esses impactos econômicos no preço da cesta básica, no preço dos alimentos, está em discussão na reforma tributária justamente a desoneração dos impostos sobre a cesta básica, né? Lívia, na verdade já há essa desoneração, eles querem na reforma tributária garantir que isso continue, né? Tem uma lista ali de alimentos, aí a briga será quais alimentos naturalmente entrarão nessa lista com os impostos zerados, né? Que não pagarão esse imposto. Agora, eu estava até lendo aqui alguns informes econômicos que eu recebo de bancos, e eles diziam o seguinte, que você tem a prévia do IPCA 15, que é uma prévia da inflação, que será divulgado na sexta-feira. E todos os olhos do mercado estarão justamente voltados para o IPCA 15, porque já é esperado que essa alta dos combustíveis promovida na semana passada pela Petrobras tenha um impacto nesse índice, a ver de quanto. O mercado espera uma alta, acho que de 0,12% para esse índice, ele já vinha num território mais negativo, ou próximo a zero, ele já deve ter um pequeno aumento que já era esperado para essa semana. E saber também o que o Boletim Focus deve sair já, né? Ou já saiu às 9, Alan, vai apontar para as expectativas de inflação e também para toda a parte fiscal. O Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, disse que ele espera que esse aumento dos combustíveis tenha um impacto de 0,4 ponto percentual no índice de inflação até setembro. Então, também já está nas contas do Banco Central. Agora não há o que fazer. Infelizmente, tem um problema de fundo, que é um problema de matriz rodoviária. O Brasil é um país de matriz rodoviária e qualquer aumento dos combustíveis impacta em toda a cadeia. Para modificar isso, só se a gente tivesse uma mudança fundamental, vital na infraestrutura do país. Daqui a pouco o Alan vai dar os detalhes sobre o Boletim Focus, divulgado sempre na segunda-feira. Mas, Beraldo, a dúvida é saber se esses repiques inflacionários não podem interferir na decisão do Copom. O Copom já falou que vai cortar os juros em 0,5 ponto percentual, pelo menos essa é a expectativa para as próximas reuniões. Agora, será que se não tivesse esse repique, não teríamos um corte ainda mais arrojado?
Pode ser, Tiago, mas o fato concreto é que o Brasil perdeu o passo do mundo, né? Quando você olha para países como Estados Unidos e países europeus, que também tem, nesse momento, uma inflação alta, mas você olha para o emprego e lá praticamente não há desemprego, o juros está alto, mas você tem um spread bancário, ou seja, a diferença entre o juros real e o custo do dinheiro para o consumidor, para o empresário, é muito baixo. Nos Estados Unidos, você consegue financiar um carro a 6% ao ano, financiar um imóvel por 30 anos a uma taxa de 7% ao ano, juros do cartão de crédito, não conseguiu pagar, aliás, foi assunto da semana passada com Roberto Campos Neto. Nos Estados Unidos é na casa de 20% ao ano de juros. Isso é uma realidade. E outra coisa, tem inflação, mas lentamente o salário, a remuneração também vai acompanhando, quer dizer, a economia está pujante, está andando. No Brasil, não. A gente tem aqui um problema que há um problema de desemprego, ainda há muita gente desempregada, muita gente fazendo bico, que não está procurando emprego, então não entra na estatística, mas também não está conseguindo uma remuneração decente. Não há uma indústria que está se fortalecendo, quer dizer, nós temos um problema de funcionamento da economia. E aí não adianta querer vir na marretada segurar preço de combustíveis, por exemplo, que dependem do mercado internacional. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que a Petrobras vai ser usada nesse grande anúncio aí de R$1 trilhão de investimento através do PAC como, novamente, um instrumento para fazer esse auê. Só que este auê de anunciar obra aqui, obra acolá e tal, não vem resolver problemas do Brasil. A gente não vê um investimento a sério para melhorar as condições de rodovias do Brasil, das ferrovias, infraestrutura portuária, construção de refinarias, de dutos, etc. O Brasil está ficando muito para trás em relação ao mundo e isso sim é que é o problema grave.